queridos, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com o Dr. Cleberson. Eu chamo ele de doutor em divindades agora, não é mais pastor, né? Tem que falar alguma coisa, né? Ou doutor em divindades ou doutor endividado, como ele disse. Então você escolhe do jeito que você quiser chamar. E muito bom, estava com saudade dos irmãos, bom revê-los novamente. Já tem a última vez praticamente 50 dias que nós estávamos ausentes da nossa cidade amada Curitiba. Aí você fala, não é muito tempo, mas é muito tempo sim. Porque eu estava com os irmãos aqui praticamente todos os dias, pelo menos com todos aqui toda semana. E nós estamos felizes porque Deus é bom. Quantos podem dizer amém por isso? Deus é bom, amém, irmãos? Em todo tempo Deus é bom e Deus tem manifesto a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia de uma forma muito poderosa. Como o meu tempo é contado e eu estou com medo de não conseguir terminar a palavra, vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Deus tem colocado encargo no meu coração de falar sobre esse assunto, de refletir sobre esse assunto e também de meditar algumas verdades a respeito do assunto, a respeito de fé. Eu quero que o Espírito Santo hoje possa encorajar a sua vida, a minha vida, para que nós possamos ver as coisas com uma ótica diferente, de uma forma diferente. Que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo, que o seu coração esteja preparado para receber a semente da palavra de Deus, que seja de fato uma terra fértil. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo número 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo número 3, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vamos ver o que Paulo está escrevendo a esses irmãos. E vamos ver também o que Paulo está enfatizando, qual é o assunto que ele está enfatizando. Acredito eu que algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês já têm ouvido. Eu tenho acompanhado, não 100% das palavras que têm sido ministrado aqui, mas uma boa parte. E eu tenho percebido que esse é o assunto o qual Deus está falando conosco nesses últimos dias, nesse último tempo, pelo menos. E o Cleberson tem ministrado a respeito de permanecermos firmes, de nós não perdermos as convicções daquilo que somos em Cristo, de quem nós somos. E eu praticamente vou dar uma certa continuidade nesse assunto. Então vamos falar sobre fé. Versículo 1 diz assim, do capítulo 3, do livro de Tessalonicenses. Pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Versículo número 2. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé. Repita comigo, acerca da vossa fé. Vamos falar de novo, diga, acerca da vossa fé. Isso. Versículo 3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber a respeito da vossa fé. Diga comigo, a respeito da vossa fé. Receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver
anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E o último versículo que eu quero ler, versículo 10. Rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Queridos, nós vemos aqui Paulo escrevendo a essa igreja, e desses 10 versículos que nós lemos, se você prestar atenção, você vai perceber que 5 deles, Paulo está falando a respeito da vossa fé. O que Paulo está escrevendo aqui, e a preocupação do coração de Paulo a esses irmãos, é fortalecer e exortar esses irmãos a respeito da vossa fé. E não é à toa, não é de nós olharmos na Bíblia por inúmeras vezes e ver essa preocupação de Paulo. Ele é preocupado com esses irmãos a respeito da fé desses irmãos, a respeito de como que está a vida espiritual desses irmãos, a respeito de como que está as convicções de crenças desses irmãos. E eu acredito que se Paulo pudesse escrever uma carta hoje, estando ele vivo, à comunidade do Cristo ressurreto, eu não me refiro à comunidade cristã Amai, não me refiro aqui a uma instituição religiosa, mas eu estou falando da igreja, da comunidade do Cristo ressurreto. Acredito que se um dos assuntos que ele fosse falar para a comunidade do Cristo ressurreto, da igreja do século 21, do presente século qual nós vivemos, ele falaria sim a respeito desse assunto. E você já vai entender. Agora eu quero começar e quero lançar aqui uma pergunta para você. O que é fé? Eu acredito que nós podemos definir várias formas de fé. Acredito que você já ouviu várias definições a respeito de fé. Várias respostas quando se pergunta o que é fé. Mas eu defino a fé de uma forma mais completa. Eu digo para você que a fé é o centro das nossas forças. A fé é o nosso patrimônio. Podemos dizer que a fé nós recebemos, é a herança que nós recebemos de Deus. Nós podemos também dizer que a fé é aquilo que materializa a vontade de Deus, que traz daquilo que é virtual, que é espiritual, para o mundo natural. Nós podemos dizer que a fé traz à existência aquilo que naturalmente ainda não existia. E nós podemos dizer que a fé possibilita você de viver as promessas de Deus. E por fim, nós podemos dizer que a fé é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. A fé é uma das coisas mais importantes na nossa vida. E é por isso que o diabo, ele quer matar a sua fé. E é por isso que a oposição, por isso que o mundo espiritual maligno, as trevas, quer matar a sua fé. Porque vai ser um grande trunfo para o diabo se ele conseguir isso. Porque se isso acontecer, se ele conseguir matar a sua fé, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer comigo? O desânimo, a fadiga espiritual, o cansaço espiritual, a falta de temor e a falta do desejo do cumprimento da promessa de Deus, essas coisas irão se apagar do nosso interior. Porque o que nos
mantém com as chamas acesas, o que nos mantém trilhando essa jornada, essa caminhada cristã, é a nossa fé. E nós sabemos que, já falamos isso inúmeras vezes, e hoje, essa noite não é o foco, aquilo que nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo, nós precisamos acreditar nessas coisas. Porque se nós não acreditarmos, a nossa fé vai se esvair, a nossa fé vai embora, e nós vamos se tornar apenas cristãos, ou crentes, ou pessoas simplesmente sem objetivo de vida, sem perspectiva nenhuma de mudança, de realizações, de influência, nada. Nós viveremos sim uma vida cristã totalmente inútil, porque nós seremos só mais um, que vamos viver aqui com uma fé fria e com um coração totalmente morno. Agora, essa é a pergunta: o que é fé? E também, se a fé é o centro das nossas forças, essa força está ativada em você? Você libera fé? Nós como comunidade liberamos fé? Nós como igreja liberamos fé? Ou será que a sua fé está defeituosa, sem vida, sem expressão, não influencia, não encoraja, não exorta, não desperta, não cria vida, não cria nada? A sua fé é simplesmente uma esperança morta, ou talvez uma esperança por algo que um dia talvez aconteça. Se acontecer, ótimo, também se não acontecer, não vai mudar nada, não tem problema nenhum. Essa fé é uma fé defeituosa. E nós entendemos que quando Paulo fala a respeito da fé, está preocupado com a fé dos irmãos, nós entendemos que o diagnóstico que ele tem daquela igreja é positiva. Porque ele diz, no versículo 5, ele diz: olha, nós ficamos consolados a respeito da vossa fé. Ele diz, olha, em outras palavras, nós ficamos alegres, contentes a respeito da vossa fé. Mas se você perceber, ele vai dizer que havia um desejo de vê-los, um desejo de ver aqueles irmãos. Para quê? Para reparar, ou seja, talvez para consertar coisas que faltava na fé daqueles irmãos. Sabe, queridos, a fé é muito importante. E eu percebo que, com muita dor no coração, eu falo isso. Estando ainda longe no sentido, de localidade dos irmãos. Mas eu percebo, em oração a Deus e em percebendo algumas coisas, eu tenho uma impressão que muitos na comunidade do Cristo ressurreto ainda vivem uma vida cristã imatura. E isso é fruto de uma fé defeituosa. A imaturidade, quantos estão me ouvindo, diga amém. Quantos estão entendendo, diga amém. Porque só ouvir não basta, tem que entender. Agora, o resultado de uma vida cristã imatura, ou seja, a imaturidade na vida do cristão, é resultado de uma fé defeituosa. E nesse texto que nós lemos, que Paulo está preocupado com a fé desses irmãos, e que diz que há um desejo em vê-los para suprir aquilo que faltava na fé deles, o diagnóstico pode ser positivo. Nós começamos a compreender dentro do contexto agora, que a fé daqueles irmãos, naquele momento, estava boa. Se você ler o livro de Tessalonicenses, você vai ver que Paulo está escrevendo a eles porque havia uma certa oscilação na sua fé. Havia uma certa crença positiva, mas de repente eles começavam a crer em outras coisas, e talvez, às vezes, eles estavam dentro daquilo que nós podemos dizer que é o papel da igreja, da comunidade do Cristo, mas por muitas vezes eles se dispersavam disso. Então Paulo, naquele momento, o diagnóstico que Timóteo traz a ele é positivo. Mas Paulo diz, olha, mas eu preciso vê-los. Porque ainda tem coisas que precisam ser consertadas. Eu preciso suprir algumas coisas, ensiná-los algumas coisas, exortar, encorajá-los também acerca de algumas coisas para que a fé de vocês não sejam defeituosas. E eu acredito que
como o tema da mensagem é os perigos de uma fé defeituosa, eu acredito que Paulo identificou alguns perigos. Eu quero compartilhar aqui que uma fé defeituosa é uma fé doente e traz para a vida cristã alguns perigos. Eu quero compartilhar rapidamente aqui algumas delas. Primeiro perigo que uma fé defeituosa traz para a nossa vida cristã é uma mente confusa. Diga comigo, uma mente confusa. Para você ativar, olha para o seu irmão e pergunta para ele, você tem uma mente confusa? Agora vamos lá. Depois dessa introdução, vamos entrar na palavra. O que é uma mente confusa? A mente confusa tem a ver com pessoas que estão à beira do caminho. Quem são essas pessoas que estão à beira do caminho? Eu estou falando na minha e na sua vida. Existem pessoas à beira do caminho. E essas pessoas faz parte daquele grupo de pessoas que todo mundo que passa na sua vida, ele dá um palpite. Né? Tem que dar um pitaco. Tem que falar alguma coisa. Tem que fazer alguma crítica. E como a sua fé ela está doente ou defeituosa, talvez esse é o melhor termo, você não tem consistência nas suas escolhas, na sua fé e nos princípios do Evangelho. E você então, a sua vida cristã torna-se em uma cidade sem muros, onde as pessoas passam e têm acesso, onde as pessoas passam e falam. E o problema maior é que aquilo que elas falam de ruim tem influência. E a sua fé dia após dia vai se tornando uma fé doentia, uma fé defeituosa, e dia após dia a sua fé vai morrendo. Agora, essas pessoas que têm à sua volta, muitas pessoas que falam, que dão um pitaco, que dão uma crítica, que colocam uma opinião, essas pessoas não são pessoas que deixaram de ser pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Não foi pessoas que deixaram de ser homens e mulheres de Deus. Não. Foram pessoas que, depois de ouvir uma palavra, de ser ministrado por Deus, de ouvir a voz de Deus, de receber o toque de Deus, ele sai, talvez, daquele momento que ele ouviu a Deus, recebeu da parte de Deus, só que ele sai e expõe a sua vida para as pessoas erradas. Ele expõe a sua vida para as pessoas que não deveria expor. Porque a sua vida é uma cidade sem muro, então ele expõe a sua vida. E o problema é que ele expõe a sua vida, os seus sonhos, agora escuta, os seus projetos, as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu na palavra, aquilo que Deus prometeu para você. Ele expõe e coloca na mesa da cozinha, e essas pessoas vão dar um pitaco. Pessoas imaturas em Deus, ou pessoas que não conhecem nada a respeito de Deus, e pessoas que jamais vão entender aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus tem para você. E essas pessoas então começam a falar, começam a dar suas opiniões, começam a ver aquilo que você está falando como algo muito longe. Aí você coloca os seus sonhos. Você expõe, seja o sonho que for, seja o projeto que for, mas é seu. Foi Deus que te deu. Se você tem convicções claras que foi Ele que te deu, é seu. E aí as pessoas começam a olhar isso e começam a ver as coisas muito longe. Olha o que aconteceu com José. Ele expôs para a sua família, para os seus irmãos, os sonhos dele, o sonho que Deus tinha dado a ele. Literalmente ele sonhou que ele seria grande, que o projeto seria grande, mas ele expôs isso para as pessoas erradas. E alguns começaram a dar o pitaco, ou seja, colocar a sua opinião acerca daquilo. E ainda alguns ficaram nervosos, ficaram bravos, porque ele estava dizendo que ele seria maior entre os irmãos da família. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Os sonhos
as grandezas que Deus tem colocado no seu coração, elas têm que ser guardadas e cultivadas e não podem ser compartilhadas com qualquer um. Escuta, as grandezas de Deus só podem ser compartilhadas com pessoas que acreditam como você acredita, que vê como você vê, que tem também o que você tem, que sabe que pode chegar lá, assim, que Deus pode nos levar lá, pode levar Ele assim como pode levar você. Para compartilhar as grandezas de Deus na nossa vida, nós temos que escolher as pessoas, sabe para quê? Para que aquela pessoa possa liberar a palavra de vida e não palavra de morte. Sabe, deixa eu dizer algo para você aqui. Eu passei por uma escola, e se eu pudesse fazer um resumo dessa escola nunca compartilhar o que não se deve com a pessoa errada. E recentemente, eu falo para você, eu fui num lugar, tem isso 2 semanas atrás, talvez nem isso, 10 dias atrás, eu fui num lugar, fui conhecer uma pessoa que poderia nos ajudar em uma ocasião, e que eu poderia também o ajudar em outra ocasião. E conversando, e a conversa fluiu, e nós começamos a falar algumas coisas, e ele começou a perguntar muitas coisas para mim, e eu comecei a expor algumas coisas daquilo que estava no meu coração, e de como tudo aquilo que estava no meu coração começou. E deixa eu dizer algo para você, eu não vou falar o que essa pessoa disse, porque não quero falar. Mas aí eu percebi naquele momento que eu expus os meus sonhos para a pessoa errada. Mais uma vez, as grandezas que você tem convicções que Deus vai fazer na sua vida, guarda para você e compartilhe com a pessoa certa quando você tiver certeza que ela é certa. Porque se ela for dar uma opinião, for falar alguma coisa, que seja palavra de vida e não de morte. E é por isso que muitas pessoas estão doentes na sua fé e na sua vida espiritual. Porque têm ouvido palavra de morte, têm se alimentado com essas palavras de morte. E a sua vida espiritual tem se transformado num peso, numa fadiga e num cansaço. Que nós possamos ser ministrados por Deus nessa noite. Que a nossa fé é resultado daquilo que nós retemos no nosso coração. A forma que nós nos alimentamos. Que nós possamos entender isso. Então, são pessoas que falam, que liberam palavras de vida, de morte, perdão. Agora, crentes com mente confusa, ele concebe em fé. Mas depois ali de 2 semanas, depois de um período curto, ele aborta com a incredulidade aquilo que ele tinha concebido. Já estava em gestação, mas ele abortou. Por quê? Porque ouviu o que não devia, ou melhor, compartilhou com quem não deveria, e acabou retendo palavras de morte, abortou com a incredulidade o que ele gerou em fé. Já estava em gestação. Olha aqui, escuta, vamos colocar na prática. Quantas vezes, vamos colocar algo bem prático aqui. Você veio aqui numa dessas reuniões, talvez aqui, talvez no GP, não sei, em algum lugar. Você chega num desses lugares, Deus fala com você. Deus te desperta, ou Deus reativa aquilo que estava um pouco apagado dentro de você. Quantas vezes isso já aconteceu com você e você sai daqui com uma fé, sabe, renovada. Talvez você precisava daquela palavra, daquela ministração de Deus, que veio da parte de Deus, de uma palavra. E você sai daqui com fé. Você sai daqui animado. Sabe, você começa, por um período ali, por um tempo ainda, ver as coisas de formas diferentes. A sua ótica muda a respeito de tudo. E você começa a olhar para os problemas, para as dificuldades, e por tudo aquilo que muitas vezes te desanimava, e agora já não te desanima mais. Aí você sai daqui bem. Você sai daqui, você mesmo talvez use esse termo, como eu já usei várias vezes. Nossa, sai daqui renovado, eu precisava disso. Mas daqui alguns dias, 1 semana, 2 semanas, você já não está mais assim. Sabe por quê? Você gerou em fé, mas a incredulidade fez você abortar.
Porque você saiu lá fora e as pessoas começaram a dizer, ou até mesmo o diabo começou a falar para você que tudo aquilo não era possível, que tudo aquilo era ilusão, que tudo aquilo não era verdade, que tudo aquilo era loucura. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Abortou. Sabe, jovem, que é vulnerável, que é uma cidade sem muros. Qualquer professor de história, filosofia, que dá um pitaco na sua fé. Sabe qual que é o resultado? O resultado é viver de um lado para o outro sem chegar em lugar algum. Porque veio aqui, está sendo ensinado, entendeu quem é em Cristo, entendeu o propósito, entendeu o propósito de Deus, e para que foi chamado e quem Ele é. Mas sai lá fora, algumas pessoas que dão um pitaco na sua fé, pronto, ele já desanima, já começa a crer em outras coisas, já começa a não ter mais convicções claras daquilo que ele cria antes. E a sua fé começa a se esvair, a sua fé começa a se tornar uma fé cheia de razão humana, razão humanista, coisas dele mesmo. Que a nossa oração nesses dias seja, Senhor, levanta nossos jovens para um tempo diferente, não para um tempo de uma fé morta, mas para um tempo de uma fé inabalável e convicções claras a respeito de quem é e de quem Deus é. Que essa seja a nossa oração. Sabe, essas pessoas que dão ouvidos àqueles que estão à beira do caminho, são pessoas que têm uma fé, parece o voo de galinha, dura 4 segundos. E começa a correr de um lado para o outro, e só que não vai para direção nenhuma. Por quê? Porque quem não tem convicções claras do que acredita não sabe para onde vai. Agora quem tem convicções, ele tem um rumo, ele sabe aonde começar. Talvez ele não tenha ideia, ou ele pode ter, mas talvez ele não tenha ideia onde Deus vai o levar, mas ele sabe onde começar. Quem tem convicções claras, não dá ouvidos a opiniões humanistas e diabólicas daqueles que estão à beira do caminho. Mas aquele que olha para a cruz, não tira o foco de Jesus e fala, eu vou porque Ele me prometeu. Eu vou porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas da minha vida. Eu vou porque eu sou o filho dEle e eu sou o filho amado dEle. E agora que eu tenho clara convicção que eu sou filho amado, eu sei que Ele cuida de mim. Segunda coisa, a primeira é uma mente confusa, a segunda é uma vida superficial. Segundo perigo de uma fé doentia, de uma fé doente, de uma fé defeituosa. Fala daquele tipo de gente, uma vida superficial é o segundo. Fala daquele tipo de gente que não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque sempre depende de terceiros. A fé nunca é dele. Esses dias não, um tempo já. Um tempo atrás eu estava assistindo televisão e aí passou um dos comerciais aí de algumas dessas igrejas. Eu quero contar o fato, não quero falar de igreja, quero falar do fato que aconteceu, que eu achei interessante. Um dos pastores aí estava fazendo um comercial. Olha só, deixa eu te contar como foi. Ele, na verdade, era um programa que ele estava fazendo uma convocação para os fiéis. E aí ele estava vestido de sacerdote, todo de sacerdote. E eu achei muito interessante um detalhe, que ele tinha uma corda amarrada aqui na cintura, ou seja, um sacerdote completo. E ele dizia assim, você vai vir nessa reunião. E se você não está com fé para vir nessa reunião, você não precisa acreditar em nada. Pode deixar que eu acredito por você. Venha pela minha fé. Eu falei, uau, pela minha fé. Ele persistiu nisso. Porque ele dizia assim, porque talvez você está aí na sua casa, aí o psicológico, né? Você está triste, abalado. Você perdeu alguém da sua família, alguém que você amava, e falou vários motivos que daria possibilidade para essa pessoa ir até lá. Ele dizia, talvez você não consegue levantar da sua cama.
mas a minha fé vai te alcançar. Falei, caraca, mano. Sabe, querido, só está alimentando na vida das pessoas um estilo de vida cristão, um estilo de vida cristã de forma superficial. Esse camarada sempre vai depender da fé dos outros. Nunca vai ser maduro, porque ele depende da fé dos outros. Porque ele depende que alguém se posicione em fé para ele. Aí é o seguinte, querido. Aí essa pessoa vai sempre viver assim, ó. Ore por mim. Nada, não estou falando aqui que nós não devemos pedir oração, não. Orar um pelos outros, isso é bom. Mas uma vez que você entende que ele ora por você, mas você também ora. E ora por ele, e ora por você, e ora. E essas pessoas que vive pela fé do outro, sempre está pedindo oração. E sabe o que acontece? Quando ele vê que você também já não está com aquela fé, aquelas coisas, sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar outro que tem um pouco mais de fé do que você. Porque ele está dizendo, se o João não está resolvendo, então eu vou ver que o seu Anderson resolve alguma coisa para mim. Pessoas superficiais. Pessoas que não têm raízes. Pessoas que não têm raiz na sua fé. São pessoas que vivem dependendo da oração de terceiros, da unção de terceiros, da fé de terceiros, da consistência de terceiros, da convicção de terceiros. Escuta, querido. Qual é a base da sua fé? É o que Deus diz ao nosso respeito, a respeito da sua igreja? Ou a base da sua fé é a fé do irmão do seu GP, ou do irmão da televisão, do sacerdote da televisão? Como que é? Qual é a base da sua fé? Deixa eu dizer algo para você. Essa palavra, quando eu decidi em Deus ministrar ela, eu entendo. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho convicção num ministério profético. Deixa eu ser profeta aqui nessa noite, diga amém. Qual é a base da sua fé? Você está encostado no seu irmão? Ou você se posiciona em fé dizendo, não, a minha fé, eu sou responsável por ela, em guardar e cuidar para que ninguém fique dando pitaco, e também para mim não viver uma vida superficial, dependendo dos outros, da fé do outro, da unção do outro, da convicção do outro, da consistência do outro, da constância do outro, da crença do outro. A minha fé são as minhas convicções claras a respeito de Deus, a respeito de quem eu sou. E aí é a base de para onde eu vou, o que eu vou fazer e de que forma eu vou fazer. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo. Acho que foi o Cleberson, o nosso doutor, que falou lá no grupo. Não sei se foi ele. Que as nossas indiferenças não nos separem do propósito. Você sabia que tem coisas que eu posso pensar diferente, que você pode pensar diferente, mas sabe o que une-nos? O propósito, o mesmo coração, a mesma convicção. Tem coisas que eu não creio igual o Ian, graças a Deus. Tem coisas que talvez você não vai crer igual a mim. Talvez você pode crer diferente, que não seja que a salvação é por meio de Cristo Jesus, que é a base de todo o evangelho. Mas deixa eu dizer algo para você, porque eu tenho minhas convicções, eu tenho convicções claras que eu não consegui mudar ainda a respeito de algumas coisas. Mas deixa eu dizer, sabe o que nos une aqui como comunidade, e não estou como irmãos da comunidade? É o propósito. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Só que sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitos irmãos querem viver ainda na superficialidade, na vida cristã superficial. Agora já não é mais a mente confusa, mas é uma vida superficial mesmo. Não deu certo. Agora as coisas na minha vida não deu certo, então eu vou jogar na sua responsabilidade, ou a culpa é sua, Anderson. Viu? Você orou e não aconteceu. Não, queridos. A nossa fé é em Deus. A nossa fé é em Cristo, no sentido que nós olhamos para Ele, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém?
Quantos estão entendendo? Agora escuta, pessoas superficiais são pessoas que não têm raízes. E raízes são necessárias para que você não se abale. Raízes são necessárias para que você possa se manter firme, inabalável nos dias maus. Porque virão os dias maus. Quantos aqui já viveram dias maus como eu? Diga amém. Quantos aqui talvez vivem dias maus? Mas sabe o que não vai te abalar, o que não vai fazer você desistir, desanimar, retroceder? É quando você tem a fé em Deus e não a fé em pessoas, dependendo de pessoas. A sua vida cristã não é superficial, a sua vida cristã é madura em Deus. E nos dias maus, o que vai nos sustentar de pé são as raízes que nós, no decorrer da caminhada, aderimos com as circunstâncias, com os problemas, e que muitas vezes para nós não tem outro jeito a não ser o quê? E chorar diante de Deus e falar, Senhor, eu sei que no Senhor eu tenho todas as coisas, mas eu estou com medo. Eu estou começando a ter raízes. Eu estou começando a amadurecer. É o momento que eu me lanço nos braços do Pai e digo, Senhor, a única coisa que eu quero nesse momento é poder sentir o calor dos seus braços e confiar que o Senhor está comigo e que nada, e tudo vai dar certo, que as coisas, nada, absolutamente nada, vai me atingir. Quantos aqui já passaram por isso? Mas sabe o que acontece? Por acabar caindo no erro de viver uma vida superficial, uma vida cristã superficial, acaba dependendo dos outros. E daí nos momentos difíceis, nos momentos que tem que agir dessa forma, se jogar nos braços do Pai, dizer, eu sou o filho amado dele e ele me cuida. Não! Começa então, agora, a identificar alguns erros, a identificar algumas coisas. Para quê? Para dizer, eu desanimei por causa disso. Eu parei por causa disso. Eu retrocedi por causa disso. Eu não consegui me manter firme, permanecer firme, como já foi dito aqui, em outras palavras, por causa disso. Querido, deixa eu dizer algo para você. Precisamos amadurecer e deixar de viver uma vida superficial, uma vida cristã. Ninguém pode crer por você. Você vai crer. Nós vamos ensinar, nós podemos ensinar, os irmãos podem ensinar, nós podemos aprender, mas quem vai crer? Essa fé que o Senhor nos dá é o suficiente para nós crermos e nos mantermos firmes, inabaláveis nos dias maus. Há muitas pessoas que vivem dias maus, nós vivemos dias maus. Para alguns dias maus aqui, talvez é um tempo que nós vivemos que você está endividado. Dias maus para você, talvez é alguém da sua família que está doente. Não sei. Tem tantos exemplos de dias maus. Mas nesses dias, o que nos permanece firme, inabalável, são as raízes que nós temos como homens e mulheres de Deus, que somos maduros no Senhor. Quando os incrédulos, os superficiais, os medíocres, sondarem a sua fé, esconda ela. Quando eles querem, em palavras ou em atitudes, matar a sua fé, esconda ela. Diga, ninguém vai tocar. Não me interessa o que você está falando. Eu vou ser bem sincero para você, irmãos. Quando eu estou conversando com alguém que eu percebo palavras de morte, que eu não estou, talvez, preparado para receber aquelas palavras e aquilo pode me trazer, um abalo, alguma coisa, eu não ouço. Eu corto a conversa. Terceiro e penúltimo dos perigos, nós estamos falando do perigo de uma fé defeituosa, uma visão natural. Eu vou ser rápido nesse aqui. A visão natural, ele é bem parecido com a vida superficial. A diferença é que, na visão natural, ele deixa de acreditar na verdade e passa a acreditar no fato. Eu vou repetir. Ele deixa de acreditar na verdade e ele passa então a acreditar nos fatos. Ele deixa as verdades de lado e os fatos tomam primazia em tudo. Por exemplo, qual que é o fato dos dias de hoje? As notícias ruins acerca da nossa nação, acerca do nosso país, acerca da nossa cidade. São as notícias ruins. Mas qual é a verdade? Que Ele me ama e cuida de mim. O fato é
que o país está passando por uma crise financeira. Mas qual que é? Isso não tem como negar. Mas qual que é a verdade? Que o Senhor, nas suas riquezas de glória, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Essa é a verdade. Uma visão natural, a diferença é essa. Ele tem todas as características de uma vida superficial. Mas a grande diferença é que no final de tudo, ele vai acreditar nos fatos e não nas verdades. Você escolhe acreditar no fato ou na verdade. E se você der crédito naquilo que o fato está mostrando, você abortou aquilo que a sua fé gerou. Se o fato teve primazia e você acreditou nele, esquece. Aquilo que a sua fé gerou, aquilo que estava em gestação, foi abortado. Eu quero falar do quarto. Consciência maculada. O que é isso? A consciência maculada é a consciência pela memória do passado. Por culpa, pecado e por acusação e condenação. Pelo pecado, por culpa, ou melhor, pela acusação, pecado por culpa, por acusação do diabo e pelo sentimento de condenação pela parte de Deus. Olha aqui, ó. Se você não aprendeu a lidar com a acusação e esse sentimento terrível de condenação, sua fé não vai avançar. E aí todas as vezes que você levantar as suas mãos, o diabo vai falar para você, seu hipócrita. Eu sei da sua vida. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Porque você não aprendeu a lidar ainda com a acusação e com o sentimento de condenação. Por isso que a fé precisa estar na verdade, estar em Cristo. Olha aqui, queridos, nós já estamos bem habituados com essas coisas que eu vou falar agora. A nossa fé tem que estar em Cristo, porque nós estamos em Cristo. E em Cristo, todas as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora, a consciência maculada é que ele fica com sentimento de culpa, com sentimento de condenação e aceitando as acusações do diabo pelos seus erros ou talvez pelo seu passado. Estar em Cristo é quando a sua fé te leva a crer 100% que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acredito que nesse ponto nós estamos bem. Eu acho. Talvez precisamos avançar, mas já estamos bem habituados a ouvir isso e muitos creem acerca dessa forma. Nós estamos em Cristo. Nós não podemos aceitar a acusação do diabo, não podemos aceitar o diabo nos acusando, porque o objetivo dele é matar a nossa fé, é desanimar. Escuta, o sangue de Jesus já resolveu de uma vez por todas e tratou com os pecados lá na cruz do Calvário. E uma vez por todos os nossos pecados foram cancelados. Quantos pode dizer glória a Deus por isso? O livro de Hebreus diz que uma vez por todas, que a oferta que é Jesus, essa oferta resolveu, tratou e cancelou. Isso foi uma vez por todas. Tratou com os nossos pecados. Ou seja, a dívida foi cancelada. E pecados cancelados é isso. É sinônimo de dívida quitada. Zerou. Não devo mais nada. E a consciência maculada me leva a pensar que devo. A pensar que falta alguma coisa. A pensar que algumas coisas estão acontecendo por causa disso. É fé maculada. Ou melhor, consciência maculada. Querido, se tem alguém no nosso meio que pensa dessa forma, esquece. Começa a pensar de outra forma. Começa a falar, Senhor, eu não vou mais pensar dessa forma, crer dessa forma e nem viver assim. Eu creio que a morte da cruz de Cristo, que o sangue de Jesus derramado lá na cruz, resolveu tudo. Está
tudo cancelado. O pecado está cancelado. Não há mais dívida. A cédula de dívida foi rasgada. Eu fui colocado, introduzido nele. Agora eu estou em Cristo. Eu sou justo. E quando Deus olha para mim, Ele me olha e me vê tão justo como Ele vê a Cristo. Porque eu estou em Cristo. E quando eu estiver na glória com o Senhor, na eternidade com o Senhor, eu só vou poder estar lá. Não é por causa de mim. É por causa dessa verdade que eu estou em Cristo e que em Cristo não há mais dívida. Porque, sabe, consciência imaculada é quando você aceita a culpa, que não é mais sua. Consciência imaculada é quando você quer pagar algo que já foi pago. Já foi pago. Já foi resolvido. Já foi, mas você ainda quer pagar. Esse foi o último tópico. Agora me permita dizer algo para você. Existem algumas pessoas na Bíblia que nós vemos com uma fé inabalável. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Olha aqui. Jó. Só vou comentar. Muitas coisas poderia fazer com que aquele homem não cresça na bondade de Deus. Hein, queridos? A Bíblia diz que os amigos de Jó, em palavras, deram oportunidade para Jó pensar de outra forma, crer de outra forma. A esposa de Jó deu a ele motivos para crer de outra forma. Olha aqui, escuta, mas sabe o que havia no interior de Jó? O que ele proferiu em palavras. Ele disse: eu sei em meio de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que em meio das dificuldades, os problemas, a enfermidade que está consumindo o meu corpo, eu sei que Ele vive. Será que nós podemos dizer isso nessa noite? Independente de qualquer coisa. Eu não sei qual que é o seu problema e você também não sabe o meu. Mas será que como igreja, com uma fé genuína, nós podemos dizer nessa noite: eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele é bom. E os fatos, acontecimentos, problemas e circunstâncias não mudam essa verdade. Essa é a fé de Jó. Nós vemos a fé de Davi também. Ele não olhou para Golias. Golias disse: eu vou te matar. Ele disse: está enganado. Ainda hoje, olha o que esse homem disse. Ainda hoje, eu vou arrancar sua cabeça e as aves do céu vai comer carne de gigante. Essa é a fé daqueles que confiam no Senhor. Nós podemos comentar sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Marta, lá em João no capítulo 11, ela chega desesperada. Ela chega para Jesus e disse: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela, e Jesus não fala ainda, mas ela continua e ela diz: olha o que essa mulher diz. E ela diz: mas eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedis, o Pai o concederá. Sabe o que ela estava dizendo? Já tem dias que ele morreu, Senhor. Ela estava dizendo em outras palavras assim, meus irmãos. Ela estava dizendo: mas eu sei que o Senhor pediu para o Pai, Ele vai ressuscitar. E Jesus olhou para ela e disse: então creia. Onde que ele está? Vamos lá. Sabe por quê? Porque Jesus viu naquela mulher uma fé. Jesus viu naquela mulher. Quando ela olha para Jesus, ela compreende que só Ele poderia resolver. Que só Ele poderia dar a solução. O problema é que, às vezes, quando estamos como aflitos, como Marta estava, nós queremos resolver. Nós queremos resolver o problema. Mas quando nós esperarmos e olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedires ao Pai,
Ele te concederá. Só que Marta estava presenciando Jesus. Só que hoje, nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Então hoje nós chegarmos, conversar com Deus e dizer, Senhor, eu faço a minha oração diferente de Marta. Porque ela disse, se você orar para o Pai, mas eu oro no seu nome, e eu sei que o Pai todas as coisas vai me conceder. Olha, escuta, a ressurreição da filha de Jairo em Lucas 8. Jesus estava indo. Acontece o cenário da mulher que estava com fluxo de sangue. Jesus para. Jesus por 2 vezes é interrompido. Na terceira vez, as pessoas da casa de Jairo chegam para ele, ei, cara, a sua filha morreu. Aquele homem não sabia nem o que falar. Ele não sabia como agir. Mas Jesus olha para ele. E Jesus olha assim, ó. Tá lá em Lucas 8, ele diz, somente crê. Mas ela estava morta. Mas Jesus fala para ela, creia. Escuta, na beira do caminho deu o pitaco, deu opinião. Liberou já palavras de morte, porque o fato estava dizendo que ela estava morta. Mas Jesus falou, somente creia. Sabe, queridos, eu estou terminando. Mas eu quero te dizer algo. Eu tenho estudado sobre algumas coisas, e uma das coisas é acerca do ateísmo. Eu até preparei no esboço algumas coisas para falar, não vou falar. De tipos de ateísmo. Hoje, os teólogos dizem que existem 18 tipos de ateus. Existem 18 tipos. Existe, por exemplo, os ateus que são os ressentidos. Que são aqueles, se Deus existe, como que Deus deixa acontecer tantas coisas ruins? Esse é o ateu ressentido, mas eu não vou falar. Mas eu quero falar do último ateu. Do último ateísmo. Que eu dei a ele o nome de ateísmo do século atual. Sabe qual que é o ateísmo do século atual? Olha para mim. É diferente do ateísmo esperançoso. Onde diz que Raquel Queiroz, que se predominou ateia, né? Ela disse, eu não acredito em Deus. Mas ela disse algo interessante. Ela disse assim, mas eu não me orgulho em dizer que não acredito. Eu, na verdade, tenho tristeza em não acreditar. E aí ela diz assim, ó, olha, uma pessoa que não acredita em Deus, está dizendo o seguinte, mas eu espero que um dia Deus me dê a oportunidade de acreditar nele. É uma coisa meio louca. Ela se diz que não acredita, mas ao mesmo tempo ela se diz que Deus me deu a oportunidade de um dia eu acreditar nele. Mas agora escuta, queridos. Deixa eu ser profeta aqui nessa noite. O ateísmo do século atual. Olha aqui para mim. É o ateísmo que se diz assim, acreditei. Mas eu desacreditei que um dia acreditei. É aquele ateísmo que diz assim, eu acreditei em tudo, mas só parte do que eu acreditei eu vi. Esse é o grupo daquelas pessoas que acreditaram e agora não acreditam porque nem tudo o que eles creram aconteceu. E sabe qual que é o pior? Esse é o tipo de ateísmo que de uma forma, de uma linha fina, eu estou falando nós, pode cair no erro. Porque ateísmo não é só não acreditar em Deus, é tudo aquilo que se opõe contra a fé. Esse grupo daquelas pessoas que dizem acreditei, mas eu desacreditei naquilo que acreditei. Eu não quis desacreditar, mas porque não aconteceu eu desacreditei. Deixa eu dizer algo para você. Talvez nem tudo aconteceu. Agora, escuta um muito importante que eu vou dizer. Talvez nem tudo vai acontecer. Porque se diz assim, no final tudo dá certo. Não é? No final tudo dá certo. Mas deixa eu dizer, não é assim. Como assim?
No final, para nós, nem tudo dá certo. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai entrar no hospital enfermo e vai morrer. Só que na nossa ótica não deu certo. E aí vem os questionamentos daquele que diz assim, eu acreditei, mas deixei de acreditar. Por quê? Porque entrou no hospital doente, sim, mas eu acreditei que viria a cura, mas não veio. Aí ele diz, eu acreditei, mas eu deixei de acreditar. Esse é o ateísmo que a igreja corre o risco de viver. Daqueles que já tiveram uma fé, que surpreendeu tantos, que foi capaz de trazer a manifestação para o mundo natural de tantas coisas, mas deixaram de acreditar. E aí você pergunta para ela, você acredita em Deus? Ela vai dizer, sim, claro que acredito. Mas o que aconteceu com a sua fé? Ela vai dizer, não sei. O que aconteceu com isso? Não sei. Querido, o que aconteceu com a sua vida espiritual? Ela vai dizer, eu não sei. Eu só sei que eu acreditava, mas deixei de acreditar. Porque nem tudo aconteceu. Aquilo que aconteceu, eu continuo acreditando. Mas o que não aconteceu, eu deixei de acreditar. Mas eu quero, no nome de Jesus, nessa noite, dizer, a igreja do Senhor não vai viver isso. Porque nós nos levantaremos uma igreja genuína na terra e dizemos, eu sei que o meu Redentor vive. Fica de pé onde você está. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, não fala com ninguém. Olha aqui para mim. Meu tempo já acabou. Olha aqui para mim.